quem fala é a Robertita. Vocês pediram e aconteceu. Acaba de nascer o La Conversita, um podcast sobre moda, história, música, movimentos sociais e muita, mas muita gente fina, elegante e sincera. E olha, eu tô chique demais, porque esse é um podcast com parceria com o Iguatemi. Bom, nesse episódio, vamos explorar como a moda e a música estão intimamente relacionadas e como a moda se tornou uma forma de expressão para muitos músicos ao longo do tempo. Vamos analisar a relação entre a cultura e o fashion e como a moda é usada também como um marcador de tempo. Para isso, temos aqui como primeira convidada desse podcast uma mulher que é praticamente uma entidade, né? Xenia França, cantora e compositora brasileira, dona de uma voz, de uma presença, de uma energia e de uma beleza fascinante. Bom, seja muito bem-vinda, Xenia. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, de você ter me convidado. Eu tô muito feliz, assim, gente, eu não poderia ter começado de uma forma melhor, né? Temos aqui Xenia França, nitidamente uma mulher que representa muitas camadas para muitas pessoas, musicalmente, quanto uma mulher política, quanto uma figura que existe lindamente pelo simples fato de fazer arte e compartilhar conosco. E para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta que vai guiar todo o nosso papo. Eu gostaria de entender como que você entende a construção da sua imagem de moda, né? Como você entende essa construção dessa imagem de moda correlacionada com a sua musicalidade. É nítido que você traz muitos elementos ancestrais misturado com toques de contemporaneidade e isso resulta na identidade Xenia França. Então, como que é para você toda essa construção? Olha, se eu te disser que eu já pensei nisso, eu vou estar mentindo, assim, eu não parei em algum momento e desenvolvi uma identidade de moda, alguma coisa. Eu trabalho em cima do que eu acredito ser a honestidade comigo mesma, assim. Uhum. Eu acredito que tanto a moda quanto a música são linguagens inerentes ao ser humano, né? Tipo, em determinado momento na história da humanidade, o ser humano decidiu se cobrir seu corpo com alguma coisa, com folhas, com peles de animais e tudo mais. E a partir disso, e todos os desdobramentos disso, foi criando essa coisa que eu acredito ser algo que pra mim seja uma expressão do que você carrega dentro. O seu jeito, o jeito de você se vestir, obviamente, tem as tendências, tem aquilo que você bate o olho e gosta, mas até isso acredito que tem a ver com a curadoria interna, o seu gosto, que a gente chama de gosto pessoal, né? Então eu acredito que, como a base de tudo que eu sou é a música, eu deixo basicamente essa expressão me guiar. Então o meu jeito de me vestir, a maneira como eu venho construindo, que eu acho que não é uma coisa que está definida, tomara que não esteja uma constante construção. E assim como a música, essa coisa, essa experiência, essa expressão de moda é uma coisa que está em construção, eu me aceito cada vez mais, sabe? Tipo, tem a ver com aceitação, tem a ver com autoestima, principalmente tem a ver com trabalhos de autoconhecimento, que é uma coisa que eu me dedico há muito tempo. Nunca tô de bobeira nessa coisa de... A gente tava tendo uma conversita um pouco antes de ligarem as câmeras, sobre como eu acredito que o seu desenvolvimento, né, pessoal, social, eu acredito muito que isso tem que existir um acompanhamento psicológico e, enfim, espiritual e tudo mais. Porque, de repente, a gente não dá muita conta, assim, do que a gente se torna, né? Exato. A gente não dá conta muito do que a gente se torna para os outros. Né? Porque você é você, entendeu? Você que anda com você todos os dias, você que dorme e acorda com você. E eu acho que todas as perguntas que você se faz, e algumas têm resposta, outras não, em relação ao tempo, né? Ao tempo que você tem para poder... Se você tiver essa capacidade, né? Tipo, no caso, de modo geral, todos nós tivermos a capacidade de pensar sobre a gente dessa forma, com intimidade, ter intimidade, saber o que eu gosto, saber o que eu não gosto, saber o que eu faço, saber o que eu não faço. E eu acredito que um dos maiores privilégios do mundo mesmo nessa vida é a escolha, ter poder de escolha. Poder escolher é algo realmente que é um privilégio. Então, eu acho que essa expressão, a minha identidade, como ela vem sendo construída, passa por um processo de intimidade e de autoconhecimento. Entendo. Então, o gosto tem a ver com algo que eu me lembro desde criança, coisas que eu já bati o olho e falava, eu gosto.
Ou, sei lá, tem muita gente que se identifica com isso. De falar assim, nossa, mas toda vez que eu gosto de uma coisa, adorei esse, é o mais caro. Né? Não tem a ver com preço, tem a ver com gosto. Às vezes pode calhar de ser o mais caro, mas a gente estava falando sobre simplicidade, sobre acordar e perceber que, ultimamente, pra mim, as coisas mais simples são as mais chiques, assim. São aquilo que me chama mais atenção. É onde eu vou poder explorar, inclusive colocar mais coisas quando é mais simples, né? Então, eu não sei. E ao mesmo tempo eu me considero uma pessoa super extravagante também. Às vezes eu tô nítido, super montada. Então eu vivo essa dicotomia entre a simplicidade e a extravagância, mas muito ligada mesmo ao meu estado de espírito, a como eu venho me desenvolvendo essa linguagem de autoconhecimento. Até porque o meio, ele nos atravessa, Sim. né? Nós somos muito... nós somos, na verdade, um grande resultado do meio. E dos atravessamentos dessas energias, e juntamente a isso vem as tendências. Então nós estamos num grande jogo de tabuleiro, onde nós somos a rainha e nós protegemos. Eu falo que no meu jogo de tabuleiro a rainha protege a rainha, né? Então nesse grande mundo de referências, somos quase bombardeados diariamente por outras pessoas. Enfim, a manutenção desse eu e dessa vontade própria é o que traz a autenticidade, né? Que traz a construção imagética, que traz a construção sonora, enfim. Eu acho muito importante e muito leal a nossa verdade. Porque no mundo onde tendências nos atravessam diariamente, algo muito plástico, fazer a manutenção desse eu interior e a partir disso decidir o que eu gosto ou não é muito verdadeiro, né? Total. E eu respeito muito o meu tempo, assim, eu não tenho uma coisa imediatista, mesmo sendo ser humano, normal como qualquer outro, mas tento respeitar os meus tempos, assim, a dilatação do tempo. Às vezes faço uma pergunta que vem uma resposta muito tempo depois, ou mesmo nos meus próprios trabalhos, lanço trabalho e eu mesmo vou compreender, ter entendimento de certas coisas dentro do meu trabalho um tempo depois, porque não tem resposta pronta, não é uma coisa, a arte não é uma coisa imediata. E eu acredito que a moda também seja uma linguagem artística, né? Exato. E acredito cada vez mais na arte com propósito, na arte que quer me dizer alguma coisa, porque eu sou esse tipo de espectadora também, além de ser artista. Quando eu vou assistir algo, quando eu me conecto com alguma coisa artística, uma das coisas que eu mais gosto é de ser surpreendida, de que exista alguma coisa por trás daquilo que eu não vi, que eu não saquei. Geralmente vou assistir um filme que mexeu, que entortou minha cabeça, e aí lá vai eu pro Google, tipo, descobrir qual que era a intenção do diretor ou da diretora, ler artigo. Então, eu gosto muito de me perceber assim, porque é isso, a vida se expressa através de você. Você tá criando sua realidade. Então, eu prefiro me conectar com aquilo que realmente tem a ver comigo, e eu acho que a arte com propósito, acho que a moda já passou por muitas mudanças na nossa história. E eu acho que hoje, a gente tem falado bastante de diversidade, por exemplo. Eu acredito que a diversidade, além da questão da forma física, né? Eu acredito que a diversidade tem a ver com erudição, com aquilo, com os assuntos diversos que você se conecta. E esses assuntos diversos você coloca dentro da sua arte. Você consegue transformar a sua arte numa coisa rica. E o quanto aquilo é efetivo, né? De verdade. O quanto isso causa um efeito imaterial nas pessoas, né? Impacta, e eu acredito que a maioria das artes que já foram feitas e que atravessaram o tempo tem esse teor, assim, de artistas da música, artistas das artes plásticas. Existe algo ali. Eu gravei uma canção clássica brasileira recentemente. Eu vou até falar sobre isso. E aí eu tava com o fone de ouvido, o pianista tocando, e assim, eu ouvindo aquela harmonia, eu falei, realmente, essa música tem um lance, ela não é só uma música, essa música tem uma coisa, que tem uma magia aqui. Então, é com isso que eu me conecto, geralmente, assim, eu acho legal poder me conectar com as pessoas dessa forma, receber, tipo, a gente também é um espelho, né, a gente se espelha no ambiente, como você disse, o ambiente pode nos moldar, mas eu acredito que, de fato, eu sou muito responsável comigo mesma para eu deixar o que tá de fora determinar o que eu vou ser, né? Entendo. Tipo, eu acredito muito na minha forma de ver o mundo e criar minha própria realidade. E tenho visto, não só eu, mas tenho visto várias pessoas, inclusive você, fazendo isso, né? Se a gente fosse perguntar de fato como é que a gente tá fazendo isso, a gente nem sabe direito. Pois é. Mas qual existe que é a receita? algo, né? Essa arte que tá além da gente, nos usando, e a gente se permitindo também ser usados para
para poder criar o mundo que a gente quer como ele seja, assim. Incrível. Né? É exatamente isso. Olha, que você é uma artista com várias camadas, assim, é quase. Não existe. Quando eu penso Xênia França, eu lembro que em 2016, se eu não, 2016? Foi 2016 ou 2017? Que você lançou Pra Que Me Chamas? 2018. 2018? Foi 2018? Eu lancei o disco em 2017, mas o clipe foi em 2018. O clipe, e eu lembro que na época eu trabalhava de telemarketing. Sim. E você tinha feito uma chamada de tempo pra acompanhar o lançamento desse clipe. E aí. Eu lembro o quanto eu fui atravessada por toda a construção de identidade e imagética mesmo daquele clipe, né? Eu lembro que eu tava na minha PA e aí eu fiquei toda arrepiada. Inclusive, se você voltar na nossa DM, numas conversas, numas mensagens quando a pessoa é fã e fica encaminhando, eu mandei assim: Xênia, meu Deus, o seu clipe me atravessou de uma maneira absurda. E aí você veio numa sequência de grandes feitos, né? Como uma grande cantora, uma grande compositora e uma grande personalidade mesmo dentro do Brasil. E uma delas hoje, visto que atualmente eu trabalho efetivamente com moda, foi a sua relação com a Chanel, né? Então eu gostaria de trazer essa pergunta aqui, porque eu também tô curiosa, né? Então eu quero entender como que foi pra você tudo isso. Então sabemos que em março do ano passado você foi convidada pela Chanel para viver uma experiência em Paris. Então eu gostaria de saber como que foi tudo isso pra você, como que desdobrou isso pra você, como que você recebeu esse convite? Cara, eu não posso dizer que não foi uma surpresa, porque assim, eu sou baiana, e eu me mudei pra São Paulo em 2004, super adolescente, assim, então eu já tenho uma história em São Paulo de crescimento, não só como artista, mas minha própria coisa, né, minha própria pessoa se desenvolvendo e encarando a cidade desse tamanho. Eu saí de uma cidade de 200 mil habitantes para uma cidade gigantesca, a maior terceira cidade da América Latina. E aí passar por um processo de identidade, porque tudo isso é simbólico. Eu adoro simbologia, estudo arquétipo, estudo símbolos, porque eu não acredito na gratuidade da existência. E perceber como eu senti o medo que eu senti quando eu cheguei aqui. E conforme eu fui me aceitando e fui me descobrindo, fui me autoconhecendo, e aí a cidade foi me aceitando, me descobrindo e me conhecendo, fez muito sentido, assim. E quando eu me mudei pra cá, eu me mudei não por causa da música, eu vim participar de um concurso de modelo. Jura? E aí eu vim, na verdade já tinha me inscrito, já tinha sido selecionado e vim. Por ser minha mãe, com 16 anos. Tipo, cheguei aqui sozinha com a minha mala e fui conhecer as pessoas da agência, e aqui eu fui ficando, né? E nesse momento não existia a maioria das pautas e dos reconhecimentos que existem agora, né? Ou pelo menos as tentativas de. A imagem da pessoa preta ainda estava muito relacionada a uma outra conotação. Eu via muito que as pessoas negras não vendiam imagem, não vendiam produto. E eu até comentei isso essa semana com alguém, numa reunião, sobre como a moda, nesse momento, ela tinha uma característica que ela abalou a minha autoestima, assim, o meu senso de eu existo, meu senso de beleza, enfim. E a música, ao contrário, na outra ponta da régua, ela me devolveu tudo isso. Então eu fui trabalhar com música, comecei a me profissionalizar, gravei discos com a minha primeira banda, que é o Aláfia. Já cheguei a assistir shows de vocês. E aí em 2016 eu decidi fazer o meu primeiro single, né? Que foi Breu, até tava com a diretora ontem, Gabi Jacob, maravilhosa, que a gente vai desenrolar um outro clipe aí. E aí em 2017 eu lancei meu primeiro disco solo, que era só uma necessidade de expressão. Eu só quero me expressar, já tava um pouco... já estava satisfeita com a ideia do grupo, né? De trabalhar em grupo, em banda e tal. E queria me ver voando sozinha, meu pássaro criando asas sozinha. E foi realmente uma surpresa, porque foi, de fato, o disco que foi um trabalho que projetou, de fato, minha coisa como música, como cantora. E acabou me trazendo uma questão de status imagético.
E aí, desdobramento do desdobramento do desdobramento, a gente tá em 2022, ainda meio pandemia, e eu recebo esse convite de viver essa experiência com a Chanel. E que tava até escrito no meu horóscopo, que eu ia viver uma experiência no dia 5 de março. Meu Eu ia Deus. viajar pra fazer uma coisa, que eu estaria fazendo uma viagem, pra viver uma coisa que na minha cabeça já tinha acabado. Porque quando eu comecei a trabalhar com música, eu meio que abandonei essa ideia, né? De tipo, de trabalhar como modelo e tal. Por causa de todas essas questões, meio resumidamente, assim. E trabalho artístico com música exige muita dedicação. E eu tinha uma certa dificuldade de associar a minha imagem com questão musical, porque eu achava que também, dentro desse espectro intelectual, de uma certa forma, a valorização da imagem era em detrimento do contexto, do conteúdo intelectual. Uma esquizofrenia básica, né? Mas... que sempre nos inserem, mas é isso. As coisas acontecem no tempo certo, da forma certa. Inclusive, quando você está preparada para absorver as coisas da maneira que você tem que absorver. Então, lá vai eu para Paris. Meu Deus. Em 2022, em março de 2022. E entender também até o meu próprio trabalho através desse convite. Porque... a experiência, né, tipo, sendo uma amiga da Chanel, de perceber o cuidado, né, essa coisa do craft, do handmade, da coisa feita à mão, do cuidado de você ficar meses num bordado. Sim. Então foi uma experiência geral, até chegar o dia do desfile, que era assistir o desfile, ficar encantada, enfim, tá perto de ícones da moda, que a gente, enfim, sabe que existem e admira. E, tipo, as pessoas todas ali como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo pra mim. Mas eu acho que a coisa mais interessante foi conseguir perceber, através dessa experiência, desse convite, que existe um alinhamento mesmo um alinhamento de perspectiva. Tipo, eu acredito na coisa que é feita pra durar. Eu acredito na coisa que é feita com muito cuidado. Eu acredito na coisa que leva tempo pra ficar pronta. Que é dicotômico dentro do momento que a gente tá vivendo hoje, que tudo tem que ser volátil, muito rápido, mas eu não me apavoro com isso, não. Eu acredito mesmo no poder da arte em si. Que a arte não sou eu que tô criando arte, sou um material elástico sendo usada pela arte, pelo invisível, pelo divino, para poder trazer isso para cá. Uma ferramenta de materialização, exato, né? Tem o mercado, tem os dinheiros, tem as tendências e tal, mas eu acredito realmente no poder das coisas. Tudo tem energia, né? Tipo, tudo tem átomo, vibra na energia dos átomos. Então, tipo, o que você coloca em intenção, a sua melhor intenção, pode levar o tempo que for. Eu tive experiências recentemente maravilhosas, ver Dona Lia de Itamaracá cantando com o John Batiste no palco, sendo ovacionada, aquela mistura de linguagens, ele tocando para ela cantar aquelas harmonias de blues, e ela cantando as músicas que ela fez assim, na juventude, e vendo aquela mulher preta, ancestral, recebendo de fato aquilo que é merecido dela, que é as pessoas a amarem pelo que ela é, mas ao mesmo tempo você vê uma integridade tão grande que você vê aquela mulher dizendo com aquelas palavras, com aquela voz, com aquela presença, eu sei quem eu sou. Pode levar o tempo que for, você vai viver as experiências que você tem que viver, porque afinal de contas você está criando sua realidade. Então, foi uma experiência maravilhosa, eu me senti muito bem, eu senti que eu estava exatamente onde eu deveria estar. Todo mundo foi muito legal comigo. Todo mundo. Cuidado que as meninas tiveram em me receber lá. E toda Afinal, Dona Chanel sabia da preciosidade que ela estava lidando, exatamente, né? Tirar a Shein a França do Brasil. Me senti muito conectada com o arquétipo Coco Chanel. Tive a oportunidade de ir lá no mini museu, que era a casa dela. E a casa cheia de arquétipo, cheia de coisas douradas, cheia de símbolos, muita simbologia. E aí você fala a construção disso daqui, os processos, né? E ela não tá mais nesse plano, né, fisicamente, mas sentir a presença, assim, sentir a conexão em termos, assim, energéticos, que as coisas elas não são à toa e elas acontecem realmente no momento que tem que acontecer, quando você está preparada para interpretar aquela linguagem, aquele código. Mas eu acredito muito que a moda, quando a gente traz ela para o lugar da arte, da sensibilidade, isso nos atravessa de uma forma muito direta e muito nítida. Porque no final das contas, eu vejo a moda como esse lugar de processual. E então eu imagino... eu teve São Paulo Fashion Week agora, né, nessa última temporada, e quanto mais a gente está aberto para viver aquilo que nós temos que viver, mais aquilo nos emociona.
E aí eu cheguei, a minha conclusão dessa última semana de moda aqui no Brasil foi de que quase que em um ato religioso, a moda seja mais sobre ela mesma do que sobre mim. Sim. Porque eu estava ali como uma aluna daqueles processos, aluna daqueles feitos, aluna desses estilistas, desses designers que tem tanto a dizer. Então eu acredito muito que na sua ida a Paris, isso tenha te invadido, né? Porque você também, entra no lugar de observação. E também interpretar que esse convite, ele não é um convite gratuito, porque naquele momento especificamente estava extremamente dedicada ao lançamento do meu segundo disco, que acabou sendo lançado 4 meses depois. Nossa, você tava no olho do furacão. Tava no olho do furacão. Então, assim, tipo, eu não tava vendendo imagem, eu não tava nas redes sociais, tipo, fazendo nenhum tipo de projeção da minha imagem pra esse convite ter acontecido. Então, de valorizar também, de entender a valorização do meu trabalho através dessa validação, porque, tipo, se eu receber esse convite, porque eu sou uma cantora e o trabalho que eu desenvolvo como cantora, como compositora, como produtora do meu trabalho, comoveu alguém lá do outro lado do oceano, entendeu? Exato. Nesse lugar, e parear essas energias pra mim foi muito especial. E também entender que a arte, de modo geral, tanto a que eu faço quanto de qualquer artista, tem a ver com as experiências que você vive, né? Você vai fazer uma viagem e aquilo pode ser só uma viagem, mas nunca é só uma viagem, né? Você vai ler um livro e pode ser só um livro, mas nunca é só um livro. Você pode ficar horas da sua vida conversando com uma amiga e pode ser só uma conversa, um conversita, e nunca é só uma conversita, entende? Espero que seja várias conversitas. Tudo isso vai entrando no seu campo energético e vai fazendo sentido pra você. Você vai organizando aquilo dentro de você, até que num momento você decide expressar aquilo como você entendeu, como você interpretou. Exato. Então, eu acho muito bonito você dizer isso, tipo, você está ali disponível pra você compreender o que aquele artista colocou ali, quais foram os processos, qual foi o tempo que levou, quantas camadas tem aquilo. Isso exige que você esteja disponível, porque não tem a ver com imediatismo. Às vezes você vai entender depois, muitas vezes, conversando com amigos, com pessoas, eu vou pra casa 2 dias depois que eu vou entender, assim, bem, eu fico louco branco. Aí eu venho insight, voltar, aí a gente retoma esse assunto. Enfim, coisas que já passaram por mim antes e vem no momento que eu tô praticando alguma coisa. Então, eu acredito que, de modo geral, mesmo assim, eu acredito muito na espiritualidade, como a revolução, ela é espiritual. Não faça nada sem intenção, não coloque nada do que você vai fazer no mundo sem intenção, porque... Ao contrário, tem uma frase da Erykah Badu numa música chamada On and On, que é muito famosa, que ela fala que os intelectuais não acreditam em Deus, mas sentem do mesmo jeito. E é muito incrível, porque é inerente à nossa capacidade de compreensão, tamanho de como as coisas, do tamanho que a gente é, e o tamanho das coisas como elas são, esse outro lado esse lado maior, esse outro superior, ele sabe quem a gente é. Então essa coisa da disponibilidade, da abertura para você entender a divindade de outra pessoa, como aquela pessoa, como artista, se colocou à disposição da divindade para trazer algo ao mundo e apresentar e, consequentemente, inspirar, enfim. E aí os desdobramentos que isso pode tomar. É muito incrível, assim. Então não faça nada sem intenção, não coloque nada no mundo sem intenção. Mas eu acredito piamente, assim, na intenção, no propositivo, nas metas, palpáveis, ou distantes ou não, mas tirar do campo do imaginário e trazer para o campo prático, assim. Quando você fala que nós temos que viver as coisas, quando nós realmente estamos prontas para vivê-las, sobre essa disponibilidade, né? E é uma virada de chave a disponibilidade. Da sua capacidade, você interpretar que você está pronta para viver aquilo. Porque às vezes a gente recebe determinados convites e a gente não tá pronta. Uma vez uma professora de canto me falou isso, na época eu não entendi direito, e hoje em dia faz total sentido pra mim. Ela dava aula de canto, meio baseada em yoga, na época eu nem era tão conectada assim com a yoga e tal, mas fez sentido, eu ficava muito rouca, né? Tinha um problema muito sério com rouquidão, e eu queria muito descobrir de que maneira eu conseguiria melhorar isso. E ela pedia pra gente prestar atenção, fazer uma postura, emitir um som e prestar atenção no dedo mindinho, por exemplo. E aí, uma hora numa conversa, ela me fez uma pergunta que eu não me lembro qual, mas ela me falou isso. Ela falou, uma oportunidade, ela deixa de ser uma oportunidade quando você não tá preparado pra viver ela. Então, tipo, quando ela falou isso, eu já vivi, depois disso, eu já vivi situações como essa, de não estar preparado pra uma coisa e aquilo deixar de ser uma oportunidade, porque você
sei lá, seus aplicativos não estavam totalmente instalados, sabe? Uhum. Por assim dizer. Então, eu realmente aprecio olhar a vida dessa forma, não só na coisa material em si, porque a coisa material em si, ela já a gente tá na terceira dimensão, Uhum. toda a ideia quer se materializar, terceira dimensão onde as coisas se materializam. Então, tipo, ficar conectado com essa sua parte que ela é ideal, ela é imaginação. A imaginação é tecnologia das mais avançadas. Quantas coisas que você Verdade. imaginou quando você era criança que não estão se realizando agora, É verdade. sabe? Então, eu valorizo muito isso. Bom, falar em nos sentimos prontas, queria dizer para Chanel, tá, que nós nos sentimos prontas no campo espiritual, no campo físico também, para mais convites, Exatamente. né? Sempre prontas para bons convites, mas para construir essa linha do tempo, né, entre a criatividade, entre a espiritualidade, entre a tendência, entre a moda, entre a construção imagética, é notório, por exemplo, trazendo para o campo fashion, né? Que durante toda a história, o interesse de grandes marcas ao tornarem músicos seus embaixadores, Sim. né? É muito intencional, é propositivo e tem um porquê, né? Então é uma vitrine musical, lúdica dos seus produtos. Afinal, as pessoas se assemelham muito aos seus ídolos e partem daí para os seus objetos de desejo. Sim. Então esse desejo, ele é de uma bolsa, ele é do óculos e também da sua canção. Sim. Então é tudo um jogo de metáforas entre o produto e a arte para fazer esse casamento acontecer, né? Nada é em vão, a não e nem quando as pessoas não estão prontas, né? Então as pessoas precisam estar prontas. Exato. E as marcas, elas observam quando essas pessoas estão prontas e quando esse casamento pode acontecer, né? Então, pensando que a moda, por exemplo, é um marcador de tempo na nossa sociedade, na nossa arte, no nosso dia a dia, quais são os elementos, assim? Quais são os elementos, marcas, acessórios, vestimentas, que você utiliza como uma ferramenta imagética para você? O que você adota, assim? Fala, isso daqui é Xenia França. Aqui eu me atrelo. Aqui esse caminho aqui eu gosto de ir. Cara, eu não tenho uma parada. Não, juro, é não tudo tenho. sobre Eu sentir. É tudo sobre o sentido. Por exemplo, eu gosto muito de pulseira, eu gosto muito de joia, né? Enfim, e nenhuma das minhas pulseiras, se você me perguntar, é de uma grife. São de viagens que eu fiz. Então, toda vez que eu vou viajar pra algum lugar do mundo, eu faço questão de ir em algum lugar que faça sentido pra mim. Por exemplo, em Nova York, eu sempre vou na Malcolm Shabazz. Eu sou assim com o chapéu. Tipo, então eu vou na Malcolm Shabazz, lá na 116, lá no Harlem. Que eu sei que tem uma feira, um mercado. E enfim, de diversos designers ancestrais, por assim dizer. Uma galera do mundo, do continente inteiro, do continente africano. E eu sempre sei que quando eu for lá, eu vou me conectar com alguma coisa. Eu não compro nada grátis. Não compro nada porque eu tenho que comprar, porque é o último grito, ou porque tá todo mundo usando. Nada, eu tenho que me conectar tem uma emoção ali, eu tenho que me conectar. E aí eu uso as minhas coisas como amuleto mesmo. E às vezes eu, sei lá, se eu tô muito apressada, e aí eu esqueço as minhas pulseiras, eu realmente acho que tá faltando alguma coisa. E faltando alguma coisa nesse âmbito energético. E meu pai de santo fala isso, use, se enfeite toda, porque de fato, uma pessoa como você, com o seu Odu e com o seu orixá, tende a chamar muita atenção. Então, tipo, use as coisas pra poder os amuletos, essas joias, essas coisas, elas vão absorver todas essas energias. A música, ela valida a moda. Isso é uma coisa que é muito interessante dentro da história da moda, assim, dessa fusão. E que hoje faz todo sentido, né? Todo artista, quando ganha destaque, ele naturalmente ele se torna uma pessoa conectada com alguma linguagem de moda. Eu me lembro que, por exemplo, dentro das minhas pesquisas, Miles, quando ele começa a usar alfaiataria, tipo, que ele se torna o grande expoente em muitas épocas do jazz, porque ele criou e recriou muitas linguagens de jazz, mas logo ali nos primórdios, quando o jazz é considerado uma música marginal, a primeira coisa, uma das primeiras coisas em termos de linguagem, de expressão, de exposição, é ele começar a usar terno sob medida, a andar com carros de luxo. E tudo isso, uma coisa vai meio que validando a outra, mas na verdade ele era um gênio. E a linguagem de moda só traz pra ele algo que tem um lance de permissão, uma coisa meio permissiva de transitar ali naquele momento na sociedade, que era um nível de
de complexidade racial muito extremo. Sim. E ele consegue ir passando, não sem ônus, mas ele vai conseguindo ir passando basicamente pela genialidade dele. Mas existiram esses fatores que ele foi acoplando a arte dele, que foi fazendo sentido e foi transformando a imagem dele numa coisa muito maior, assim, né? Entendo. Então, eu acho que isso vai indo, sei lá, você vai pegar o Michael. E quando a gente pensa isso para pessoas pretas, né? A gente vê como uma ferramenta mesmo, não de validação de quem nós somos, mas da nossa arte, que vai abrindo, assim. Eu falo que eu, Laís Roberta, vinda de Jandira, né? Por que as pessoas olham com esse olhar? Assim como o Chapéu. O Chapéu trouxe esse lugar, uma assinatura. Sim. Então a minha arte, ela sempre existiu. Sim. Ela sempre esteve ali. Mas aí eu precisei virar uma assinatura para que as pessoas entendessem. Putz, dali é uma fonte de criatividade, e não para me legitimar, né? Porque a minha legitimação da minha arte, eu acredito muito nisso. Se você falou, me perguntou, eu tô aqui pensando o que seria. Eu já passei por várias fases, né? Tipo, e assim, eu sou muito híbrida nessa coisa eu misturo às vezes umas coisas que, sei lá, talvez pra moda seja uma grande heresia, assim. Mas eu acredito realmente na minha coisa. Eu acredito realmente no meu elan. Eu gostei desse negócio da minha coisa. Eu acredito no meu elan. E eu, tipo, anteontem, eu tava com uma amiga, eu falei assim, você é o tipo de pessoa que jeans, uma camiseta branca e jeans, pra você já tá chamando muita atenção. Porque tem gente que tem um negócio muito sério, a imagem, a potência da pessoa é uma coisa muito grande. Então, às vezes pode até acontecer daquela pessoa colocar mais coisa e ficar meio demais, porque a pessoa já tem tanto. E essa energia, né, tipo, essa parada, é um negócio que é além da moda. A moda chega e é uma cerejinha, instala né, uma do bolo, coisa. assim, uma linguagem simplista. Então eu realmente acredito muito no meu elan, assim, qualquer coisa. Às vezes eu até me pergunto para as pessoas que trabalham comigo, falo, tá demais? Porque eu sempre me acho meio demais, assim, tipo, às vezes até com coisas simples. Então eu acredito que nada mais pode, eu amo essa sua fala, porque nada pode te validar mais do que você mesma. Exato. Eu não posso usar nada como subterfúgio. Sem aquilo eu não sou ninguém. Não, eu sou eu pelada. Exato. Eu só não vou ser eu mais quando eu estiver morta. Mas tipo, enquanto eu existir, eu vou ser eu demais. E eu não quero nunca estar presa. Essa é uma das coisas, dentro da linguagem do meu trabalho, as pessoas perguntam, qual que é o seu gênero musical? Eu falo, gente, eu não sei. Talvez um dia eu olhe pra trás e eu ia te perguntar isso. Talvez um dia eu olhe pra trás e fale, meu trabalho tá muito aberto pra experimentação, então eu gosto muito de experimentar. Eu gosto muito de jogar nas coisas pra poder ver o que aquilo ali me cabe. Então, dentro do processo criativo dos meus trabalhos, eu me fecho ali com os produtores que trabalharam comigo no primeiro e no segundo disco, são os mesmos, Pipo Pegoraro e Lourenço. A gente se fecha ali bem herméticos e a gente vai brincar a gente vai brincar de videogame os três, entendeu? A gente vai, tipo... Quase que um experimento. É um experimento mesmo. Tem muita abertura para experimentação no meu trabalho, dentro da linguagem de textura, timbre, as harmonias, as harmonias que a gente escolhe. Vamos descansar sobre isso, aí vai para casa dormir e volta, realmente não é nada disso. A abertura que eu tenho também para experimentação dos músicos, eu gosto muito de ver os músicos no play, então tem muita instrumentação nos meus trabalhos. No ao vivo a gente extrapola isso, porque a música como uma linguagem universal, né? Tipo, é a linguagem do universo, tudo está vibrando numa determinada frequência. Então tudo é música. Não é uma coisa que tá estática, não tá parado, tá em movimento, em expansão o tempo todo. Então quem sou eu para determinar o que é e o que não é? Né? Tem várias coisas ali que estão... que circulam, que são minhas referências, como, sei lá, tipo, a MPB, o jazz, o R&B... Enfim, a música ancestral, a música tradicional, a desconstrução dessa música tradicional e transformar tudo isso dentro de uma linguagem pop, né? Tipo, fazer isso ser uma linguagem de comunicação, conseguir me comunicar com as pessoas, que eu acho que é o maior objetivo, assim. Então, dentro do todo, juntando tudo isso, se eu vou me expressar, tipo, às vezes eu tenho certeza que eu vou usar uma roupa no dia chega, no dia não é aquela roupa. Eu visto a roupa, não tem nada a ver com aquele dia. Entendo. Até perfume, eu sou meio viciada em perfume. Eu também. Virei uma grande sommelier de perfume, tem uma bandeja de perfume no meu quarto. Eu faço assim, antes de usar, porque eu tenho certeza que naquele dia tem um perfume que... Sim. Já tem um perfume aqui em mim, entende? Então, eu deixo
aberto. Estou aberta para experimentação. Eu acho que Mas eu acho que quanto uma pessoa que consome tua arte, né, eu acredito que essa é a graça da genialidade de acompanhar Xenia França. É muita abertura. Então, eu sempre faço uma leitura diferente e sempre me pega num lugar muito novo e muito diferente daquilo que eu estava esperando, né? Então, são muitas sensações, assim. Então, as suas faixas, a tua identidade visual, a sua persona que invade. Para quem não sabe, eu e a Xenia, nós somos da mesma agência, da MES, e eu lembro do quando a Júlia e o Arthur comunicaram a sua ida para Paris, quando eles começaram a te assessorar, né, trazer toda essa comunicação para dentro da MES, o quanto o falar deles sobre a sua existência era uma coisa quase que mágica, assim. E então, eu tô até explanando aqui, expondo Júlia, porque ela falou assim, cara, ir para Paris com a Xenia, eu aprendi muito sobre mim. Porque foi o modo dela de lidar com tudo, o modo dela de lidar com a arte dela, com o espaço, com o meio, com as pessoas, foi tão enriquecedor que nunca uma semana de moda, óbvio que nunca é igual a outra, mas foi um grande aprendizado, né? Então, nós estamos falando de imaginário, de construção e do quanto é permissível isso. Sim. Então, é muito legítimo e corajoso se abrir. Olha, o que eu uso? Eu não sei o que eu uso aquilo que eu tô aberta a usar. E eu acredito, né, muito sobre... Acho que o momento atual, eu acho que nunca foi tão cafona definir as pessoas. Exato. Porque, de fato, para você conseguir dizer algo sobre aquela pessoa, sem você conhecê-la, né? Sem você realmente ter uma experiência com aquela pessoa, o máximo que você pode conseguir é achar algo. Então, sei lá, eu já ouvi dizer que pessoas não gostam de mim. E quem é essa pessoa? Eu não conheço essa pessoa, nunca vi. Então ela acha alguma coisa sobre mim que não vale. Então, aí eu tomei isso como um conceito pessoal, que é o que o outro pensa sobre mim, não é da minha conta, entendeu? Não é da minha alçada, não é problema meu. Faz sentido. Em nenhum âmbito, sabe? E eu vou começando a construir a minha história, construir a minha linguagem. Naquele filme da Madame J. Walker, tem uma fala, no meio da pandemia, assistindo aquele triste com a pandemia, todo mundo, né? Obviamente. E aí tiveram algumas coisas que foram boas, assim, pra dar essa reconectada. E essa série foi uma delas. E eu me lembro, tem uma cena que ela tá tentando convencer os homens de que ela é uma empreendedora e que o negócio dela é o máximo e tal, e os homens sempre ali, mesmo... E tem várias coisas interessantes nessa série, porque assim, em 1920 já tinha um livro chamado O Negro e os Negócios. Tipo, você fala, mano, 1920, entendeu? Sim. Tipo, obviamente a gente tá lidando com as suas devidas proporções, os Estados Unidos, imperialismo e tudo mais, tudo que eles tiveram que fazer pra poder conseguir esse status. E até dentro de uma condição de exclusão, né? Ainda que o excluído também tem chances em comparação a outros lugares, de conseguir determinados tipos de coisa. E aí, nessa cena, ela tá com as mulheres. Ela fala, não, então se eu não vou conseguir... Ela já teve um tete-a-tete meio maligno, assim, com os caras, lá no backstage. E aí, ela pega e vai se viver ali um petit comité com as senhoras, né? Com as mulheres desses homens de poder, esses homens negros. E aí, ela tem um insight, assim, rola uma epifania. E ela fala, quando eu aprendi a contar minha história, eu não vou permitir que ninguém... pra contar ela diferente. Não, só você pode contar a sua história. Só você é capaz de contar a sua história. Eu me considero o meu próprio empreendimento. Para além da música, eu sou meu próprio empreendimento. Eu estou criando, estou aqui copilota do universo, co-criando e fazendo o que eu acho que eu devo fazer, né? Tipo, o que eu acho que o tempo está permitindo que eu seja quem eu sou, que La Robertista seja quem ela é, entende? E a gente tá, tipo, ligada, a gente tá atenta. Então, eu acredito que essa coisa de definir as pessoas atualmente, a gente falando tanto de diversidade, de aberturas, de quebras de paradigmas, né? A gente olhar o outro, né? Acreditar de fato que existem subjetividades e que as subjetividades é que fazem o indivíduo. As pessoas podem, sei lá, a gente é pisciana. Provavelmente, na hora que a gente passar a ter uma relação mais íntima, a gente vai descobrir que a gente nem é parecida. A gente tem coisas que são ali, que tem a ver, características parecidas. Mas a gente não pode dizer que a gente é igual porque a gente é de peixe, entende? Então, eu acredito que, de fato, abre-se uma era pra gente interpretar
a subjetividade. A gente vê que as Entendo. pessoas são diferentes e que pra você, de fato, conseguir entender quem é La Robertita, quem é Xênia, a arte que a Xênia faz, a arte que La Robertita faz e tantas outras pessoas maravilhosas que estão aí no momento de agora, é muito assunto. Eu costumo dizer que muito. colocar algumas pessoas que eu conheço numa mesa, em volta de uma mesa, e colocar pessoas que estão completamente desconectadas, eu consigo ver o sangue saindo do ouvido, assim, do nariz. É muita É coisa. muita coisa, é muito É assunto. mu- é. É uma enxurrada de subjetividade, é uma enxurrada de visão de mundo, é alta cultura, assim, num nível muito extremo. E eu acho que quem não tiver aberto pra isso tá realmente muito de bobeira. Claro. Olha, só mais um pensando em você quanto artista, né? Para trazer todas essas alusões à representação de Xênia. No imaginário popular, existem muitos músicos influentes, né? Em termos dessa imagem como um todo, né? Essa imagem que, quando a gente fala na moda, enfim, outros aspectos, eles tornam essas pessoas muito aclamadas no resultado imagético final, né? Então, por exemplo, como a própria Erykah Badu, Aretha Franklin, aí tem outras pessoas como David Bowie, a própria Beyoncé, Madonna, Lady Gaga, Lizzo, Elvis Presley, enfim. E é nítido como esses estilos de moda único e permissíveis, né? Abertos ao tempo volátil e ao meio, se tornam parte integrante da imagem pública, né? Então quando a gente pensa musicalmente dentro de uma linha do tempo, são infinitos movimentos musicais, como o rockabilly, o movimento hippie, o grunge, a tropicália, o emo, o hip hop, o pop, o K-pop, enfim. E aí quando você falou assim, quando te perguntam qual que é o gênero da minha... Pra quem você não sabe responder, né? Qual que é o gênero? Não. Mas pra quem você cria, né? Quem são essas pessoas? Pra mim. Eu crio pra mim. Pra mim tem que funcionar pra mim. Eu tenho que gostar. Eu sou muito insegura. Muito insegura. Eu não faria nada que respondesse aos outros e não respondesse a mim. Eu particularmente não consigo me moldar a uma coisa que tem a ver com o outro, porque eu acho que assim, historicamente a gente já vive isso dentro da construção de identidade racial que a gente vive desde a infância. Você vai sendo programada a pensar que o outro é mais importante que você, né? Que existe um tipo de gente que é mais importante, que é mais privilegiada, que tem acesso a tudo. Então, com a música me deu esse senso de tipo, eu tenho que gostar do meu trabalho. Eu vou baseada nas coisas que eu acredito. Desde as escolhas harmônicas, pra mim, tipo, eu sei quando eu tô cantando, quando uma harmonia não é daquela nota. Tipo, e eu vou até conseguir achar, porque ela precisa me emocionar, precisa criar uma borboletinha aqui. Porque na hora que eu tô cantando, eu preciso passar isso pras pessoas, entendeu? Na hora que eu estiver no palco cantando, eu preciso realmente estar muito emocionada com aquilo, porque eu desenvolvi isso com as pessoas que trabalham comigo. Então, por exemplo, o Michael Jackson é o meu maior ícone dentro da indústria pop. Eu uso ele para ele serve de exemplo para todos os tipos de camadas e níveis da construção de uma imagem de um músico genial e que, assim, existem símbolos, né, muito emblemáticos, o sapato, a meia, a luva, os jacos, enfim, tudo, a própria imagem dele que foi uma imagem mutante. Eu percebo, por exemplo, o Gilberto Gil, que é o nosso grande mestre, e eu acho ele tão conectado com tudo. Ele viveu o movimento hippie, ele viveu a ditadura, ele morou fora do Brasil, morou em Londres num momento super efusivo, volta pro Brasil, um desenvolvimento de carreira, e que não tá necessariamente ligado à imagem, mas a coisa, né, tipo, essa coisa dele é tão poderosa, que hoje em dia eu olho pra ele, eu falei isso pra ele recentemente, falei, você tá ficando cada vez mais galã, sabe? Como que é uma pessoa que atravessa todos os tempos, como é que você conseguir manter a sua identidade, passando toda hora a moda muda, toda hora as linguagens mudam, como que você vai conseguir se manter autêntico? Que ele faz porque ele gosta. Se manter dentro da sua identidade, as coisas estão mudando, mas como você consegue se manter em você? Se manter dentro da sua linguagem. Eu acredito que muita gente pensa assim. E eu defendo muito a minha, pelo menos por enquanto, né? Essa coisa de
de ser carinhosa comigo dentro das minhas escolhas como Fico artista. feliz. Eu sou a minha primeira julgadora, assim, eu tenho lua em virgem. Então, tipo assim, são muitos pentes... Eu sou filha de uma virginiana, Não, são entendo muitos bem. pentes finos antes de sair uma coisa, sabe? Muito, tipo, tem que sair assim... Nossa, eu vi muitas vezes. E às vezes eu, tipo, depois de ter visto muitas vezes, de ter permitido que outras pessoas viram e ouviram muitas vezes, eu ainda, tipo assim, na hora que... Ah, beleza, pode mandar. Eu já peguei nome errado de gente da equipe. Gente, esse nome tá errado. Depois de ter visto muitas vezes, entendeu? Então, eu nunca Entendi. tô muito satisfeita, assim. Tipo, não sei, pode ser também uma patologia dentro do espectro da... Você tem que ser melhor que eles, sabe? Tipo, Aham. você tem que entregar tudo muito bom, Sim. assim. Então, vou com terapia e Entendo. processos de sutis, Todas nós. me tornando uma pessoa mais generosa comigo. de uma certa Justo. forma. Lindo. Essa semana eu vi que você postou a gravação de um projeto, né? E eu achei muito lindo e muito sensível. A gente até comentou sobre um pouquinho antes das cameritas ligarem, Uhum. que você estava usando um look do Maurício Duarte, né? Sim, Que é um homem indígena sim. que estreou pela primeira vez no São Paulo Fashion Week. E é muito lindo pensar que você falou que eu uso o que eu gosto. Uhum. E aí a arte de um lugar marginal é trazido para dentro da tua arte, né? A Uhum. fusão dessas duas Sim. artes. Então, quando eu vi o seu vídeo com aquele masterpiece Exato. do Maurício, eu falei, que sensível isso, né? Porque a gente tá falando de moda nacional, Uhum. né? A gente tá falando não só da moda nacional, mas a gente tá falando num aspecto de trazer essas pessoas que estavam às margens pro centro desse debate, né? Uhum. Então, quando eu vi Xênia França e Maurício, naquele momento eu falei, que loucura, né? Que delícia vivenciar um tempo onde potências se juntam e produzem com muita verdade. Então, a moda, a música, nessa fusão é muito espiritual mesmo. Sim. Por isso, eu tô muito feliz de você estar aqui. Tô muito feliz de acompanhar os Não, e seus tô achando feitos. engraçado porque eu tô sendo a primeira convidada de muitos podcasts de amigas, assim, eu tô tipo madrinha de vários podcasts. Bom saber. Eu tô adorando porque eu tava na pandemia e eu descobri alguns podcasts Uhum. americanos de meninas negras e eu falava, gente, quando que a galera vai colocar a cara pra, né, tipo, se Pois jogar? Porque é. tem tanta gente incrível, tanta gente interessante. E aí agora tá rolando várias coisas legais. Tô super feliz que você tá concretizando mais esse empreendimento. Pois é, muito colapsando obrigada mais por estar aqui. Mais um feito dentro do seu metaverso, criando, Pois co-criando é. junto com o universo. E agora com a madrinha Xênia. Chamam Beth Carvalho de madrinha e eu vou chamar a Xênia França de madrinha também. Imagina. A madrinha dos podcasts. Imagina, pra mim foi realmente muito espiritual esse encontro com o Maurício. Olha, gente, as pessoas vão achar que eu sou uma grande louca, mas eu já entreguei isso pro universo. Porque eu só falo assim, é assim que eu vivo minha vida. Justo. Não é uma coisa assim... realmente é um estilo de vida. Meu estilo de vida ele é um estilo de vida espiritual. Mas quem te conhece sabe, todo mundo é atravessado por isso. Não existe mais a possibilidade de eu conhecer uma pessoa nova. Essa semana uma pessoa foi lá na minha casa me levar uns presentes. Posso ir na sua casa? Pode, me deu o endereço. Aí ele chegou, fiquei ali meio na porta com as coisas, com a sacola e tal, e a gente começou a conversar. Meu, de repente o cara era professor de yoga e não sei o que. E eu, assim, não existe mais a possibilidade de eu conhecer pessoas que não estejam em algum lugar dentro desse espectro da espiritualidade, Uhum. né? Tipo, eu acredito realmente que tem havido mudanças, parece que não. Mas tem havido mudanças no coração das pessoas a respeito de você usar a sua experiência de vida como prova viva de que o universo está ativo em você. Você está sendo usada, você está se permitindo ser usada por essa manifestação que a gente pode chamar de qualquer coisa, Deus, cosmos, Alá, o que seja. Mas como faça sentido para você a gente não perder de vista que a espiritualidade, ela realmente é a grande revolução. E no dia que eu cheguei no ateliê do Maurício Costa, eu já entrei me arrepiando, assim. Aí a gente conversando, descobriu que a gente é filho de Oxum. Enfim. E foi 7 horas da manhã daquele dia que Carol Costa minha stylist, teve essa epifania. Um beijo, Carol Costa, Um beijo, maravilhosa. Um dos grandes ícones, entrega looks assim, ela every day, every hour, Conheçam every Carol minute. Costa. E foi tão incrível, porque foi assim,
o fechamento desse Ouroboros, sabe? Porque eu fui interpretar uma canção clássica, porque como ainda não saiu, eu não vou dar muitos detalhes. Eu já sei. Interpretar uma canção clássica para o museu, que vai homenagear a língua portuguesa através da música. E, basicamente, a imagem seria só eu, a voz, né? Tipo, cantando a capela, e o figurino. E como essa canção, ela definiu a imagem, né? Inclusive da mulher brasileira para o mundo, né? E criou outras mulheres que são definidas por essa canção. E nenhuma delas parecia com a gente. Eu fiz questão de usar, quando ela trouxe a informação, fiz questão de usar, porque é extremamente urgente a gente falar sobre isso, a gente usar as nossas potências, né? Já que a gente já chegou em determinado lugar, a gente se usar também como plataforma para validar outras linguagens, né? Artísticas. E nunca foi tão urgente a gente falar sobre a população indígena, nunca foi tão urgente a gente falar sobre a natureza e a nossa conexão com a natureza. Não estamos aqui aleatórios no mundo, como se a gente não fizesse parte da natureza. Nós somos antenas tecnológicas ligadas a tudo que está vivo e sendo validado por malhas e malhas energéticas. A própria Amazônia é uma grande antena cabulosa de energia, né? Em muitos níveis que talvez a gente... E as pessoas que ali habitam Exato, a gente não sabe disso. Aquelas pessoas que ali habitam, elas detêm conhecimentos de muito antes, de muita coisa. E eu acho que para o futuro da nossa subsistência, nunca foi tão importante a gente se reconectar, a gente voltar para as bases, a gente se reconectar com o nosso fundamento. O nosso fundamento é a natureza. E se reconectar com pessoas que compreendem a linguagem da natureza é a coisa mais inteligente que a gente poderia fazer nesse momento. Porque tá tudo tão volátil, tá tudo tão efêmero, que tipo, você para uma hora e fala assim, ai, tá, mas e aí, né? Eu tenho esse dinheiro, eu tenho esse carro, mas e aí? As coisas precisam ter sentido. Então, como eu costumo fazer as minhas coisas baseado nisso, eu também gosto de me associar com pessoas que têm esse tipo de visão de mundo. Arte com sentido, arte com propósito. Eu acho Inclusive, um beijo para Maurício, que ele entregou... grande estilista brasileiro, foi tudo muito, dos grandes nomes. Dos grandes nomes. E aí ele entregou a gente chegou no ateliê, ele estava se arrumando para ir viajar no dia seguinte para levar toda a coleção. Essa peça seria a única peça que não viajaria, porque é uma peça, realmente uma obra de arte, rígida, grande, não conseguiria viajar. E coube perfeito em você. Na hora que a gente vestiu a roupa, tava tudo bem. Aí entrou, aí todo mundo, ele chorou. Foi incrível, assim, foi tudo tão maravilhoso. E a gente ficou lá até tarde, conhecemos a assistente dele, a Neia. E assim... Mulheres indígenas, muito linda a conexão. De perceber também a energia que está sendo propagada ali. Toda hora eles se abraçavam e se beijavam. E essa conexão muito forte, de fato. Duas ancestralidades. A Neia é uma mulher negra. Ele um homem indígena. Então, você vai vendo que a energia, que, sei lá, os orixás, enfim. Eles realmente são astutos. E eles vão se aproveitar do momento certo. Das pessoas mais disponíveis para poder colapsar uma coisa nova. Uma coisa que precisa existir. É tempo de coisas novas. É tempo do devir, sabe? Então, acho que eu me sinto honrada mesmo de estar próxima disso e de entrar em ressonância, né, com essas energias. Isso vira um efeito em cadeia, né? Porque aí você está aqui falando sobre isso. Sim. E vai chegar no público que vai ouvir sobre isso. Então a gente vai propagando uma arte do outro, exato, né? Nessa grande roda de potência. Exato, egrégora. Bom, era só um papo sobre moda e música. E a gente entrou aqui num universo espiritual que no final resulta na mesma coisa, né? Só que aqui num aspecto muito mais íntimo. E tirando um pouco também dessa coisa do papo místico e tal. De fato, é a nossa vida. Nós somos seres espirituais, quer a gente queira, quer a gente não queira. Eu falo disso o tempo todo porque essa é minha onda, essa é minha vibe. E vivo dessa forma, né? Tento viver, pelo menos, aprender um pouquinho todos os dias e permitir que a minha arte, que a minha música, ela tem essa conotação, que eu consiga, de fato, me comunicar com as pessoas através disso e lembrar para todo mundo que tá atento ao que eu tô fazendo que elas são maiores do que elas pensam que elas são. Então, tipo, esse é o meu propósito de vida, de como pessoa e como artista. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente. Realmente, gente, olha, nunca será só sobre música, nunca será só sobre moda. E isso a gente teve nítido aqui nessa conversa, né? Bom, para finalizar essa grande
ondas de reflexões, de trocas. O resumo é que a relação entre a moda e a música é complexa e é intensa. Sim. E é permissível, né? Muitas vezes influencia a cultura popular no geral, as pessoas, o meio. A moda pode ser, sim, usada como uma ferramenta e uma forma de expressão pessoal para esses músicos também, para a gente pessoalizar, porque às vezes a gente só absorve a arte e deixa de pessoalizar quem está ali por trás, né? Sim. Então, é sim uma ferramenta, uma forma, bem como um marcador de tempo. Então hoje nós temos o privilégio de viver no tempo de Xênia França e sua arte, né? Muito obrigada. Então nós temos aqui esse marco e essa contribuição para a cultura popular, né? Para esse grande livro de história que hoje nós podemos reescrever essas páginas. Para muitos músicos a moda também é uma forma de se conectar, porque existem músicos tímidos, né? Então quando a gente volta para pessoalizar essas pessoas, a gente precisa entender as variantes de artistas. Né? E a moda, novamente, como N outros aspectos, né? Mas como nós estamos falando de moda hoje, ela é essa grande ferramenta e transmite uma mensagem, um estilo de vida, um ato político, as concessões, nossas alianças. Então eu quero te agradecer novamente por estar aqui, por contribuir para esse primeiro podcast, para esse primeiro episódio, né? Nós não poderíamos começar de uma forma mais ancestral, política e intensa, que é o meu trabalho também. Então, eu quero te agradecer mesmo por estar aqui. Muito obrigada. Demais, obrigada. Obrigada. E é isso. Essa é a Xênia. Espero que vocês gostem desse episódio. Compartilhem, curtam, fomentem, porque é só o começo. E é isso, gente. Como que eu finalizo esse podcast? Oh, meu Deus!